Não foi. Não, Boa noite com a certeza. todos. Nosso grupo vai apresentar sobre a demanda 26. Nos integrantes do nosso grupo sou eu, o Igor, o Jean e o Matheus, que está apresentando. Bom, então vamos lá. A nossa metodologia, ela consistiu no levantamento do problema e também no mapeamento do fluxo da empresa e na definição de algumas soluções, né? A gente levantou duas hipóteses, então a gente desenvolveu essa metodologia para estar abordando o tema. O problema que a gente tem para ser resolvido era a falta de rastreabilidade nos desenhos, né, que era gerado ali pela empresa, aonde isso gerava um retrabalho, né, no processo, uma perda de tempo, também uma incerteza, né, uma falta de informação sobre o que realmente os desenhos eram liberados pela engenharia. Basicamente, então, de todos os projetos que a empresa, né, de elevadores fez, ela, no caso, tinha ali como, como produto, né, tá fazendo o desenho técnico do elevador e está passando ali para frente, que no caso seria o setor de corte e o setor de PCP. E no caso eles não tinham esse rastreio, né, ou pelo menos não tem até então, de o que foi liberado para o setor, como que isso era feito, né? Então o nosso problema a ser resolvido era ter esse rastreio. Então, ter alguma ferramenta, algum recurso desenvolvido para o projetista da empresa, né, para que ele possa saber o que foi liberado e ter algum controle em cima disso. Bom, baseado nisso, então, a gente levantou aqui uma hipótese que seria basicamente, né, uma forma mais simples de tratar esse problema, um checklist de entrega, né, com atualização automática através do Excel. O que seria esse checklist? Seria basicamente um formulário, né, uma planilha impressa, aonde estaria ali toda a relação de documentação, né? Quando a gente fala de desenho técnico mecânico, né, a gente fala muito do detalhamento, né? Porque o projeto ele é feito 3D, né, num software de projeto 3D, que pode ser o Autodesk Inventor ou o SolidWorks, entre outros que existem no mercado, né? E aí aonde você gera, né, um sólido 3D e depois você gera essa peça, digamos assim, você faz a união desses componentes através da montagem e depois você detalha isso para a produção. Então, esses detalhamentos, que digamos que é o produto, né, da engenharia para a produção, então, esses detalhamentos que precisam ser controlados. Então, basicamente, a nossa solução era desenvolver um checklist com o nome dos arquivos do detalhamento para que, quando fosse entregue para o PCP, o responsável, né, o projetista entregasse para o PCP, digamos que todos os desenhos de tal máquina que foi desenvolvida, né, sobre tal pedido de tal cliente, e que através desse checklist fosse feita a assinatura, né, pelo outro departamento. E aí com isso a gente garantia, no caso, fazer essa garantia do recebimento do outro setor. Então, quando a gente fala de atualização automática através do Excel, é uma maneira que nós pensamos em desenvolver algo que não fosse tão manual e tão dependesse, e que dependesse muito de erros, né, que não tivesse uma margem tão grande. Então, basicamente, essa atualização, a gente até trouxe aqui algumas imagens. Aqui é basicamente dentro de um projeto, né? Isso é de praxe aqui para todas as empresas, né? Geralmente é criada uma pasta e aqui todos os desenhos são colocados, né? Aqui, como podem ver, né? A gente tem, por exemplo, Monte 1, que seria a montagem, Monte Cop, enfim, né? Que a gente não atualizou os nomes, não se prendeu muito aos nomes dos desenhos, mas basicamente aqui está uma lista de desenhos. Essa extensão SLDDRW é a extensão de detalhamento do SolidWorks. Então, basicamente, todo o desenho, né, aqui vamos supor que seja um elevador, tem todas as peças deles e aqui tudo detalhado, né, todos os arquivos de detalhamento. Aí, basicamente, dentro do Excel, tá, a gente utilizou o Power Query, que basicamente é uma forma de você fazer automação de dados, né, você obter dados, que isso é utilizado dentro do próprio Excel, e aonde a gente pode utilizar, por exemplo, uma pasta como uma forma de obtenção de dados.
Então, basicamente, essa pasta, ela vai trazer aqui as informações do nome, né, que é basicamente o mesmo nome que tinha na tela anterior, né, do nome do arquivo, e qual que era a data de emissão, que foi a data que foi salvo esse arquivo. Então, basicamente, com essas informações, a gente consegue importar isso para o Excel e trazer uma tabela, né, uma tabela com essa geração automática, e onde a gente pode acrescentar mais colunas nessa planilha, como a data de entrega e o responsável. Então, basicamente, se o projetista, na geração do desenho, do detalhamento, na pasta, ele já coloque o nome certinho, né? Perceba como a gente falou, a gente não se prendeu os nomes, mas ele já trouxe aqui os nomes que estavam naquela pasta e também trouxe a data de emissão, que foi a última data que ele atualizou aquela planilha. E aqui, se eu clicasse no botão de atualizar dentro do próprio Excel, e caso isso tivesse mais arquivos dentro dessa pasta, ele já atualizaria automático. Então, é uma forma de, se ele quiser fazer a impressão desse documento, por exemplo, e entregar para o PCP com todo o lote, digamos, de desenhos, isso é uma forma automática que nós pensamos, né, nessa primeira hipótese, para que fosse feita essa, esse controle, né, para o fluxo de projetos dentro da empresa. Então, essa é a nossa primeira hipótese, né? Como eu falei, a gente fez isso pensando em automação e também numa forma mais em conta, né, da empresa para solucionar esse problema. É importante frisar também, pode voltar ali um pouquinho, que a pasta ela vai puxar pode ter mais arquivos dentro da pasta, né? Mas a partir do aplicativo ali do Excel, ele só vai puxar os arquivos que tem aquele, pode ser arquivos PDF, então ela só vai puxar os arquivos em PDF. Ou se eles tiver o detalhamento, vai puxar os que são detalhados, né? Então a gente consegue filtrar quais arquivos da pasta ele vai puxar para a tabela, né? Para gerar a tabela, né? Exatamente. E isso dentro do Power Query, né? No caso, quando você puxa essa obtenção de dados da pasta, você consegue filtrar. Ah, se eu quero que traga só aquela extensão, ele vai trazer só aquela extensão, independente se tenha PDF ou qualquer outro tipo de arquivo, ele vai trazer somente aquela extensão que a gente selecionou. Então, isso é também um ponto bem importante, porque ele traz realmente só aquilo que é o detalhamento que de fato vai para a produção. Então, a nossa outra hipótese que a gente trouxe também, a gente pensou em conjunto, seria a implementação de um aplicativo para rastreio da linha de produção, né? Então, por meio de QR Code. Então, como funcionaria isso? A gente vai ter um aplicativo, pode passar. Então, aqui a gente conseguiu criar uma base de um aplicativo, né? Onde a gente consegue ter uma informação de toda a produção que está acontecendo, né? Então, a gente pode ter várias produções ocorrendo ao mesmo tempo, e essas produções a gente vai ter os processos de cada uma, né? Então, a gente vai conseguir rastrear como que está o andamento, a gente tem uma visão mais ampla, né, do andamento de cada projeto individual. Então, a gente consegue saber qual porcentagem do projeto está concluída, ou priorizar uma atividade que já tem os materiais e outra atividade que vai demorar um pouco mais para chegar, a gente deixa mais para depois. Então, a gente consegue priorizar também essa parte das atividades que acontecem na fábrica, né? Então, a gente também vai ter o rastreio dessas atividades, esses itens e desses desenhos a partir desse aplicativo. Então, como ele funcionaria? Quando a gente vai entregar os detalhamentos, né, para a parte do PCP e eles, consequentemente, entregar para a linha de produção, a gente vai ter um QR Code junto com o detalhamento. Esse QR Code, quando ele chegar na linha de produção, com o colaborador que vai executar a tarefa, ele vai pegar o seu celular. Então, a gente vai falar mais para frente, né, os pontos positivos e negativos, mas já falando, teria que ter um celular para cada colaborador da linha de produção, né? Então ele vai pegar o celular, vai escanear esse código e ele vai dar baixa no sistema. Ele vai dar baixa, iniciou a tarefa. E depois, se ele concluir, ele vai dar baixa como se ele tivesse concluído a tarefa, né? Então essas informações, elas vão direto para o aplicativo. Com essas informações retiradas da própria linha de produção, a gente vai conseguir ter um rastreio muito eficiente de como está o andamento de cada projeto. Pode passar para a próxima. Então, aqui tem mais outras imagens, né, da parte do aplicativo. Então, aqui tem um exemplo, né, da linha do fluxo de produção. Então, tem um exemplo ali, corte. Então, tem a duração, o responsável pela atividade e o equipamento, né, que é só um exemplo, né, pode ser alterado essas informações com o que mais achar mais importante, que for mais útil e de melhor informação, né. O fluxo. Ele tem outro exemplo, né, de soldagem, então, conforme
o colaborador vai executando a atividade, ele vai dando baixa no próprio sistema. E também esse aplicativo ele gera ele é muito mais complexo de ser instalado dentro da empresa, né? Então ele vai unir várias áreas, e é muito mais complexo, mas a longo prazo ele tem uma eficiência muito grande, né? Perfeito isso que o G falou, e inclusive a gente trouxe aqui um protótipo do próprio site. Eu vou apresentar agora aqui para vocês, se o G quiser complementar, né? Mas basicamente foi o que o G falou, né? Então, a gente desenvolveu essa base aqui, onde, claro, a gente colocou poucos dados, né? Mas é mais para ter uma visão geral. Por exemplo, aqui tem um total de 4 peças que está na produção. Aqui mostra as conclusões, quantos estão em andamento, quantos estão em atraso. Então, basicamente, aqui é possível ver quais os processos que ela está em andamento, né? Qual que ela ainda vai passar, qual que é o código, né, da ordem de produção. Então, é possível olhar, né, cada processo específico de cada produto através disso, através desse site. Aqui, por exemplo, né, a gente está vendo uma que está concluída, qual ela já passou por todos os processos e agora está no período de testes. E aqui também tem uma que está atrasada, né, porque a data expectativa ela é maior, a data do dia de hoje, no caso, é maior que a data expectativa, então por isso que ela está em atraso. Aqui a gente também tem o leitor de QR Code, né? Aqui seria a tela que basicamente o operador, né, lá da linha de produção iria utilizar, né? Ele poderia iniciar o scanner aqui e fazer no caso a leitura, né? Ou ele pode também fazer o lançamento manual, digitando a etapa do processo e o código. E aqui nos processos a gente teria então a visualização das etapas de fabricação dos elevadores. Então, quantas pendências tem no corte, né? A duração de tanto, a gente consegue ver essa quantidade. Quantos estão na soldagem, montagem, assim por diante. Então, basicamente, essa é uma solução que a gente pensou, como o Jean falou, a mais longo prazo, ela tem, no caso ali, a questão da implementação dela é um processo mais custoso, né? Então, a gente quis trazer essas duas hipóteses, né, para a empresa ter também essa ideia do que poderia ser desenvolvido. Boa noite. Então, vou estar falando um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada solução que a gente chegou até o momento. Então, do aplicativo, as vantagens é o acompanhamento do projeto em todas as etapas do processo, visualização facilitada do progresso em todos os setores, gráfico com estatística detalhada por setor, identificação clara dos responsáveis por cada parte do projeto, tornando um processo mais organizado, estruturado e eficiente. Como os meninos já falaram, o aplicativo ele traz diversas possibilidades, tanto de acompanhamento quanto de estatística, trazendo uma observação mais completa de cada processo da empresa. Pode pular. Ali, desculpa, não tinha visto. As desvantagens. Um alto investimento inicial necessário, por conta da gente ter que ter mais monitores, mais câmeras para ler os QR Codes, e também uma questão de tempo, né, que leva um certo tempo para você ter um histórico e conseguir implantar esse sistema. Implementação de um sistema integrado em toda a fábrica utilizando QR Code e código de barra, então isso traria um pouco mais de custo também. Resultados visíveis apenas há alguns meses, por conta de você não ter um histórico. Então você vai ter que começar do zero ali, e daí a partir daquele momento que ele vai ter um histórico. E também depende de internet estável em toda a área da fábrica, né? Para você conseguir estar atualizando esse aplicativo em, no próprio momento ali. Proposta do Excel. As vantagens: um baixo custo de implementação, processo rápido, realizado diretamente no próprio computador, integração automática de todos os desenhos do Solid com a planilha, o próprio criador do desenho executa o processo, sem a necessidade de outra pessoa para isso,
Os desenhos terão a assinatura do responsável pelo recebimento e distribuição. A rastreabilidade será exclusiva da engenharia, pode ser aplicada em todos os projetos. Então, essa proposta do Excel é mais voltada realmente para os engenheiros terem um maior controle do que sai e o que não sai do setor deles. Também tem a possibilidade de quem faz a distribuição desses desenhos ter ali um controle melhor do que ele pegou ou não pegou. As desvantagens. Não há um controle de fluxo de todos os setores, apenas da engenharia. Não será possível rastrear a peça ao longo da produção na fábrica. Informação de outros setores, como almoxarifado e PCP, não estarão disponíveis. Processo limitado apenas a engenharias, desenhistas e a quem assinou, no caso, também vai ter uma segunda via. Bom, então basicamente, né, esse foi o nosso trabalho, nossa proposta, e dentro, né, como a gente já enfatizou durante toda a apresentação, a gente focou em duas hipóteses. Uma um pouco mais simples, resolvendo o problema de maneira objetiva e de baixo custo, e também a segunda opção, né, com uma forma mais detalhada, aonde realmente necessitaria de um investimento maior e também de um desenvolvimento, né, todo um custo ali com programadores, com custos de serviços de nuvem, entre outros, aonde tornaria um investimento mais alto, mas também traria um processo, um retorno bem bom para a empresa, né, a longo prazo. Coisas a gente não focaria apenas em um departamento, mas sim faria toda a parte de gestão da informação, né, de onde passa cada processo da ordem de produção dentro de toda a indústria. Então, esse foi o nosso trabalho, né, falando em nome de todo o grupo, né, a gente agradece aí pela oportunidade de estar participando do ProTalent e também por estar desenvolvendo esse projeto e, claro, desenvolvendo as nossas capacidades e habilidades dentro do curso de engenharia. Então, seria isso. Muito obrigado.